Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardini. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria acolho você que medita conosco a cada dia. Nessa terça-feira, dia 24 de maio, estamos no início da semana e pedimos ao Senhor que a sua graça nos faça viver bem esse tempo, esse dia, que toda a nossa semana seja conduzida pela graça, pela vontade, pela ação salvadora de Deus. Estamos meditando nas virtudes, na história, na ação salvadora de Deus na vida de nossa querida Santa Rita de Cássia. Santa Rita tanto mais crescia, quanto mais de joelhos permanecia. Em algumas imagens encontramos essa mulher de joelhos diante do crucifixo. De joelhos, Rita enfrentava as situações mais difíceis e estressantes de sua vida. De joelhos, irmão querido, ela podia nutrir a esperança como alimento nos dias maus. Por isso, não renunciava à esperança, afinal, renunciar à esperança seria o mesmo que renunciar à própria vida. A esperança é mais sensata do que o desencanto que o mundo pode e geralmente nos traz. Por isso é que Santa Rita nos conduz a fazer a experiência de que a esperança é mais sábia do que o absurdo. Ela, mais do que ninguém, sabia que a opressão atinge sua maior vitória quando é capaz de despojar a sua vítima da esperança. Ao dizer sim à esperança e não à catástrofe, à tragédia, Rita deu passos concretos em direção ao verdadeiro sentido e à plenitude da vida. Rompeu com a lógica cíclica da tragédia e disse de uma vez por todas que em Deus encontramos a porta que nos leva para fora da ditadura da tragédia e de seus sofrimentos. A oração é a marca distintiva do cristão. Aquele que não ora corre o risco de esvaziar-se. Afinal de contas, quando vivemos de maneira superficial nossa vida de oração, também desejamos nos relacionar com a igreja superficial, um discipulado superficial, um seguimento de Jesus Cristo superficial, um Cristo que é falso, que não exige, um Cristo que nada tem do Cristo do céu, do Cristo de Deus, de nosso Salvador. Se nós não rezamos, vamos perdendo a fé e o sentido da nossa vida cristã. Devemos, irmão querido, entender que a posição principal de um cristão é quando está de joelhos. De joelhos vencemos os desafios da vida. Somos discípulos e missionários de Jesus e chamados de maneira prioritária a uma vida de oração. Orar para tomar boas decisões. Orar para agir bem. Orar para fortalecer nosso ânimo. A palavra já nos inspira. Oração. Orar para viver bem a nossa ação. Aquilo que fazemos de concreto. O próprio Cristo não podia viver um único dia sem orar. E o conselho
que nós encontramos na Sagrada Escritura é exatamente esse. Se tomamos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículo 1, vamos encontrar: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sempre. Precisamos repensar a oração como um instrumento que Deus nos deu a fim de crescermos em intimidade espiritual com Ele, mas não devemos pensar que a oração seja algo que nos aliena, nos afasta dos outros, da comunidade. Não é possível querer apenas Deus e rejeitar o seu povo, sua igreja. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais próximo também ficamos uns dos outros e da vida da comunidade, da vida da fé, a vida de igreja. Mais oração não significa individualismo, mas sim vida comunitária, comunhão com o irmão, à medida que entra em comunhão com Deus. Não podemos viver e muito menos sobreviver sem a oração. Quanto mais oramos, mais nos aproximamos do coração de Deus e mais Deus preenche o nosso coração. Cristão que não ora é cristão vazio e, consequentemente, não possui nada ou quase nada em sua vida que seja digno de um verdadeiro testemunho cristão. Eu digo que muita oração, muita vida de oração deve significar muito testemunho, testemunho vivo. Veja a vida dos santos, como de Santa Rita, como de tantos santos da história da igreja. Os santos mártires têm um vigor, uma disposição, uma força, dão um testemunho profundíssimo, às vezes assinam o testemunho da sua fé, entregando a própria vida com o martírio. E tudo isso é fruto de um coração que se encontrou e se fortaleceu na oração. Na oração se encontrou com Deus e na oração se fortaleceu. Definimos nossa vida como cristãos através do tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Na verdade, nós não podemos acreditar num cristão sério que não ora. Não orar é algo estranho e que não combina com a vida cristã. Seria como alguém que se aproxima de nós e diz: olha, a partir de hoje eu decidi que não vou mais respirar. A oração é a respiração da alma. Quem não reza perde fé, perde o sentido da sua vida cristã e coloca em risco sua salvação. Já nos ensina os grandes santos: quem reza se salva, quem não reza está condenado. Por isso, irmão querido, nesse início de semana, te convido a reservar tempo para rezar, tempo para estar com Deus. Vamos juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nas nossas misérias, na nossa pequenez, nós imploramos a Tua misericórdia e imploramos o desejo sempre mais ardente de Te encontrar na oração. Coloca, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente, esse desejo vivo e ardente de fazer comunhão contigo. Creio firmemente que a Tua ação salvadora salva-me. Por isso imploro, cuida de mim e dos meus na oração. Em cada prece, Senhor, que eu possa entrar em intimidade contigo e sair fortalecido, renovado, motivado, que eu saia preparado para enfrentar os reveses da vida. Fica comigo, Senhor, fica sempre comigo.
fica sempre conosco. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.